Olá, tudo bom? O que é residência? O que é residência após a graduação? Bom, eu acho interessante a gente parar um pouquinho para pensar e refletir como às vezes algumas palavras vão ganhando os novos significados de acordo com com a mudança social e de acordo com a interpretação linguística e busca para conceituar uma palavra e às vezes alguma coisa que para a gente já tinha um significado sólido e um conceito bem definido passa a não ter. E a palavra residência, a residência após a graduação, é uma dessas palavras que era compreendida por uma classe de uma forma muito específica, mas que agora muda esse contexto. Vamos lá, eu estou falando do médico. Todo mundo sabia ou compreendia a residência como sendo pertinente a um processo realizado após a graduação médica. No entanto, nas últimas semanas, a própria CAPES lançou um edital chamando o pessoal para residência pedagógica em outras áreas. E inúmeros trabalhos começaram a surgir falando dessa palavrinha residência em áreas diversas, em engenharia, em administração, em economia, em tecnologia da informação, e aí a confusão voltou à tona, né? Mas residente não era só médico? Afinal de contas, o que é a residência? E aí a gente lembra o seguinte: na medida que a sociedade avança, esses conceitos podem mudar e o importante é você compreender o que é para que você possa tornar-se um sujeito crítico e fazer as suas próprias observações. Não é diferente do que a gente gravou um vídeo, se eu não me engano, ontem, falando do MBA, que aqui no Brasil foi apropriado como parte como num outro contexto. Então, se você vai para fora, o MBA tem um significado, e se você chega aqui, tem outro significado. A mesma coisa da residência. A residência estava na nossa cabeça, né, na mentalidade comum, como se fosse só a residência médica, e agora ela ganha outras dimensões. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa tal da residência. Em termos simples, residência significa treinamento avançado. Então, vamos lá. Residência é igual a treinamento avançado. Eu diria que treinamento avançado e até aplicado. Vamos pensar. Na graduação, aqui no Brasil, na sua grande maioria, especialmente no bacharelado, nós temos uma característica que nós chamamos de generalista. Ou seja, o MEC dá lá para a instituição a grade que tem que ocorrer, a grade que a instituição tem que aplicar para que seu aluno possa ter o exercício legal da profissão. Ou seja, quando a pessoa faz medicina, quando a pessoa faz o bacharel em ciências médicas, ela vai aprender um pouquinho de criança, um pouquinho de velhinho, um pouquinho de célula, um pouquinho de exames, um pouquinho de farmácia, um pouquinho de oncologia, um pouquinho de oftalmologia, um pouquinho de um monte de coisa. Então, veja, todos os 5, 6 anos, 6 aninhos que a pessoa está dedicada ao estudo da medicina, ela está estudando um pouquinho de alguma coisa, um pouquinho de infectologia, um pouquinho de cirurgia, um pouquinho de cardio. Então, isso chama geral. Então, por isso que a gente chama generalista. A mesma coisa. Quem faz administração? Um pouquinho de RH, um pouquinho de economia, um pouquinho de organização, um pouquinho de história das organizações, um pouquinho de motivação, um pouquinho de liderança, a mesma coisa. Por isso que a gente chama a graduação, especialmente bacharelado, em graduação generalista, tá? O que acontece com isso? Eu acho muito interessante porque o aluno com 17, 18 anos, ele entra na faculdade com uma expectativa enorme. Não, porque eu vou sair da faculdade, vou ser um mega profissional de uma determinada área, vou ser um mega médico. E o que vai acontecendo? Como a graduação é generalista, o aluno ele sai da faculdade com aqueles conhecimentos básicos, mas
E agora? O que eu sou? Sou um monte de coisa e não sou nada? Então, não sou especialista em nada? Por isso que na maioria das áreas, as pessoas buscam especializações. E não é comum, aliás, não é incomum atualmente a gente encontrar milhares de jovens que saem da faculdade desencantado, que saem da faculdade mais perdido do que entrou, simplesmente pelo fato de não ter esse conhecimento prévio. Então, veja, agora voltando para a residência, depois eu vou abrir uns parênteses aqui, porque a gente também tem um curso de orientação acadêmica, a gente tem um curso, a gente tem acompanhamento, que eu vou pedir até para os meninos deixarem o link aqui, que vai suprir essa realidade, né? Essa compreensão antes de entrar numa graduação, e se já entrou e não deu certo, ou se terminou e se sente meio perdido, a gente te ajuda a dar opções, esclarecer caminhos que você pode percorrer para você conseguir organizar a sua vida profissional e sua vida acadêmica. Mas voltando aqui para a residência. No curso de medicina, porque residência é mais comum, então lembre-se, residência igual treinamento avançado. Então a pessoa faz 5, 6 anos de faculdade generalista e ela não é nada. Mas para o médico ele não pode ser assim. O médico é necessário que ele saiba predominantemente pelo menos uma especialização. E aonde ele tem que buscar essa especialização? É no lato sensu? Não, é na residência. Então, o MEC, ele fala que o médico generalista, que é o clínico geral, né? Alguns fazem até uma prova, fazem residência, né? Se especializam na clínica geral, mas a priori o médico vai ter que ter um tempo de residência, ou seja, o tempo de treinamento avançado para exercício de uma especialização. Então, o psiquiatra, por exemplo, ele tem que fazer essa residência em psiquiatria, fazer a prova, fazer a prática, passar um período X de residência naquela especialidade para ele poder ter o certificado de psiquiatra. E assim, todos os médicos, o clínico, o cirurgião, o pediatra, todas as especialidades médicas, elas têm que ter essa residência, esse período. E a obrigatoriedade vai mudar de especialização para especialização. Então, ele faz a faculdade bacharelado generalista e essa residência, que é o treinamento avançado, ele vai se focar numa profissão, numa especialidade. Por isso que dizem que a média, tem umas que estudam mais, estudam menos, mas a média da formação do médico são de 10 anos, porque ele faz a graduação e depois ele tem que fazer esse período de residência, que também pode chegar aos outros 5 anos, às vezes até mais, dependendo de onde você fizer e as exigências. Agora veja, esse é o contexto geral, porque o médico, a gente sabe que o médico tem que fazer a residência, porque ele é o exercício da profissão dele. Mas e nas outras áreas, como seria esse treinamento avançado? Então, vamos lá. A CAPES lançou o treinamento ou a residência pedagógica. Ora, residência pedagógica é o quê? É para dar aula. Então, você vai terminar a graduação e vai fazer esse treinamento avançado para dar aula. Mas, professora, não é o mestrado que vai me capacitar? O mestrado, ele te dá titulação de pesquisador, ele te dá pensamento crítico de pesquisador e ele te dá o título para você lecionar. Mas no mestrado, você não vai ter uma residência ali, um treinamento avançado para lecionar. A mesma coisa, uma residência em engenharia. Você pode fazer, por isso que eu falei que é um treinamento avançado, porque quando você fala de lato sensu apenas, você está falando do conhecimento. Então, por exemplo, você pode fazer pedagogia e pode fazer uma pós-graduação
em neuropsicopedagogia. Não significa que você vai ser um neuropedagogo eficiente, que você conseguiu associar toda aquela informação e vai aplicar. Agora, no sentido da residência, você vai estar estudando essa pós-graduação, mas você vai estar aplicando com um profissional acompanhando, para dizer que você está fazendo certo, você está fazendo errado. Então, o atendimento das crianças vai ser com um profissional ali que vai estar te direcionando, bem parecido com o que a gente vê nos hospitais. Quando a gente tem algum quadro que chega um médico, ele já é médico, mas ele é residente, então ele está exercendo a função, aí vem o cara que é maior do que ele, né, que é o professor já, que é o responsável, que vai ver como ele faz aquele procedimento, aquele diagnóstico, aplica os protocolos, igualzinho assim, só que em outras áreas. Então, a residência, esse treinamento avançado que vai atuar no campo teórico e prático com o acompanhamento dos professores que são acima, para dizer que está sendo certo ou errado. Ainda no Brasil não é tão usual para as outras áreas. Eu acredito que essa pauta tenha chegado aqui justamente por esse edital do MEC com relação à residência pedagógica, e aí causou um grande alvoroço para a compreensão desse contexto, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça do seu comentário, e se você tiver dificuldade na sua vida acadêmica e profissional com relação ao processo formativo, entre em contato com a gente. Um grande abraço e até a próxima!